Você pode dar um exemplo de radicalismos de Chico Xavier? Até aproveito para falar algo aqui que também é polêmico. Chico Xavier, ele só foi aceito como espírita num país que se colocava muito católico na época dele, porque ele cumpre o arquétipo do santo católico. Então eu não vejo o Chico como um modelo como as pessoas querem colocar, um ser hiper evoluído. Não. Jesus Cristo tem uma máxima: amar o próximo como a si mesmo. Porque Deus está no outro como está em você. Ele está falando sobre igualdade. Sim. Você não tem um amor verdadeiro aos outros se você não tem amor próprio. Então o judaísmo, ele vê dinheiro como bênção. O catolicismo vê como o dinheiro sujo, pecaminoso. Os ricos na Idade Média tinham que dar boa parte do dinheiro deles à igreja para purificarem-se dos pecados de nascerem ricos. Extraterrestres existem no astral e no físico. Mas é um fato, ou seja, a negação é só o fato dele não estudar. E tem muita gente que reza pra pedir ajuda também do desencarnado, né? Faz algum sentido? Não, ele pode até tentar ajudar, o que é pior. Você pode ter uma tia que morreu, e essa tia, quando ela era viva, ela se metia na tua vida. Se você pedir ajuda pra ela, ela vai fazer do mesmo jeito. Você quer isso? Entendeu? Essa é a questão. Deixa aí. Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, um episódio especial, um Comentando Comentários com um dos convidados mais assistidos nesse ano. Tenho a honra de receber do meu lado esquerdo, Marcelo Cotrim. Salve, salve. Agradeço, Carlos, valeu meu amigo. Agradeço o convite, é um prazer retornar ao Plugado. Seja bem-vindo novamente. Parabéns. Tá maravilhoso ter um novo estúdio aqui. Obrigado, lindo, obrigado. Lindo. Vamos fazer um vídeo ainda, contando pra galera todos os detalhes dessa mudança. E já dá pra ver um pouco, né? Mas Você falou que eu sou o primeiro nessa primeiro da nova fase. Que honra. Tá lindo, parabéns. Pô, obrigado. E também um novo quadro. Para quem não sabe ainda, temos aqui Comentando Comentários de Espiritualidade. Fizemos o primeiro com Saulo Calderon e você também, um dos mais assistidos aí, episódio com mais de 400 mil visualizações. Que bacana. Muitos comentários, críticas, elogios, dúvidas. E por onde você prefere começar? Cara, pode mandar o que você quiser. Vamos nas críticas, então, que a galera gosta? Vambora, né? Então deixa eu pegar aqui, ó. @amigo do pensador 3116. Senhor Marcelo, não existem vários tipos de espiritismo, só existe um, aquele codificado por Allan Kardec. A Umbanda não é uma forma de espiritismo, é uma religião exclusivamente brasileira. Se formos classificar por espiritismo todas as religiões que trabalham com mediunidade, nos perdemos na noite dos tempos, pois existem evidências do homem lidando com a mediunidade desde muito antes do surgimento do espiritismo. Vai longe aqui, e para completar, mediunidade é a capacidade do ser de interagir com o mundo espiritual, seja de qual religião for, ou mesmo ateu. Ele está totalmente errado. Tá. Totalmente errado. Isso não tem discussão. Quando se fala em espiritismo, todas as instituições que trabalham com práticas, onde existem médiuns que consideram a existência de espíritos e propiciam ainda mais a incorporação e a manifestação desses espíritos, isso é espiritismo. E no Brasil, existem duas vertentes de espiritismo que são realmente mais expressivas, que é o kardecista e o umbandista. Existem outras mais, até regionais, né? Mas essas duas são mais expressivas. As duas têm, inclusive, formatos de atendimento ao público, a caridade, assistência, cura, através da espiritualidade, desobsessão. Então, na verdade, as práticas até são muito focadas mais ou menos nas mesmas coisas. Aconselhamento pelas entidades desencarnadas incorporadas dos médiuns, isso é espiritismo. O espiritismo, o conceito, a palavra espiritismo diz respeito a essa consideração da existência de espíritos de pessoas mortas que possam se comunicar com os vivos. Então, Umbanda e Mesa Branca são, sim, dois formatos de espiritismo. O espiritismo umbandista, não é? E o espiritismo kardecista. O que ocorre é que existe, né, às vezes, por parte dos kardecistas, uma visão de monopólio assim, do espiritismo. Ah, é? Existe. Nós somos o espiritismo. Não digo todos, mas muitos, sim. Uma grande parte, sim. E eles não gostam de se tratar, muitas vezes, como religião. E eu até explico isso, Carlos, se me permite, porque assim, Kardec foi um grande pesquisador. Então ele foi um cara que, no começo ele era cético, ele não acreditava em nada.
Então ele foi justamente pesquisar para ver se existia essa realidade de outras dimensões, pessoas que morriam podiam se comunicar, existe mediunidade. Ele começou numa busca científica, digamos, de tentar entrevistar centenas de pessoas, médiums, para alcançar respostas e provas. E o que ele era? Kardec. O Kardec é o criador do espiritismo. Mas o que ele é? Ele era um... qual que é, além do espiritismo, o que ele fazia? Ele tinha uma área profissional que não era conectada em nenhum ponto à religião. Eu não me recordo agora com exatidão a área profissional. Vou até me lembrar, acho que durante a conversa aqui. Fiquei curioso. Sim, me fugiu agora. Vou lembrar aqui, durante a conversa acho que eu lembro e falo para você. Tá. Mas o espiritismo, na verdade, Kardec, ele parte para uma busca de pesquisa para comprovação do fenômeno. E ele chega a um ponto que ele se converte, digamos, à fé espírita. Só que ele era um pesquisador. Até aí tudo bem. O problema é que chegou a um ponto que o espiritismo começou a sofrer muitos ataques. Muitas críticas, porque era dito que o espiritismo não tinha Jesus Cristo, não tinha Deus. Quem se aproximava do espiritismo era ateu. Ah, é? É. Então a crítica fez Kardec incorporar o evangelho. E aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando através do Evangelho que Jesus Cristo falava de obsessão. Tem uma passagem que Jesus Cristo tira demônios de uma pessoa endemoniada e joga nos porcos, que é muito conhecida. Então era tratada aquela passagem como desobsessão. Tem uma outra passagem que ele cita vidas passadas ou reencarnação, uma conversa com Nicodemos, que era um sacerdote do templo de Salomão, do judaísmo, né? Então, o que Kardec fez? Ele foi mostrando que Jesus Cristo falava de conceitos que tinham a ver com o conceito do espiritismo num todo. Só que qual é o problema, Carlos? Kardec acabou incorporando a moral religiosa do catolicismo. Então, o espiritismo, desde ali, ele se tornou uma ferramenta moral. E nesse sentido ele acabou se tornando um tanto castrador, sabe? Porque ele acabou pegando conceitos do catolicismo, do tipo, existe o ser humano é pecador, é uma criatura pecadora que precisa se purificar através da dor, do sofrimento, carregar sua cruz para ser salvo, né? Para que Deus possa salvar, Jesus Cristo possa salvar. No espiritismo só mudaram-se as palavras. O ser humano tem muitos karmas negativos, tem que sofrer para desgastar esses karmas, tem que pagar os débitos kármicos para que ele alcance a libertação e não leve para a vida seguinte. Então, as palavras mudam, mas isso gerou uma visão onde as pessoas se colocavam ali rigidamente dentro de uma cartilha moral, onde não havia um respeito maior à individualidade, um respeito maior à liberdade, sabe? A busca do prazer continuou sendo um pecado. Tem um pouco dos dogmas, né? Que a gente falou no outro episódio. Os dogmas católicos foram incorporados ao espiritismo kardecista. Entendi. Então, fica a resposta, @MariaAngélica222. Muito bom, mas você ainda tem muito a aprender. E eu também. O filme que você quer já existe. Hello, chama-se Nosso Lar, filme antigo. Estude mais, Marcela. Você é ótimo, mas precisa melhorar. Sobre Umbanda, mesa branca, eita, informe-se melhor. Mas não deixe o sucesso subir a cabeça. Cuidado, orai e vigiai sempre. Tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas no geral foi mais positivo. Nunca pare de estudar. Grande abraço. Pois é, o filme Nosso Lar eu realmente não assisti até hoje, porque ele parte do livro que eu conheço, eu admiro muito a história de André Luiz, que é um espírito, acho que você já ouviu falar, conhece, é um espírito importante dentro do espiritismo. Eu mesmo trabalhei no início da minha atividade como professor na espiritualidade, com 17 para 18 anos eu entrei para a equipe de professores do Dr. Valdo Vieira, que era parceiro do Chico Xavier, né, dentro do espiritismo, e depois ele se afastou e criou uma ciência brasileira chamada projeciologia para estudar mais próximo da parapsicologia, quer dizer, estudando os fenômenos, mas com uma isenção religiosa, porque o espiritismo já tinha uma característica
consoladora que não permitia uma pesquisa mais avançada, um questionamento sobre algumas questões ali. Mas eu mesmo estive com alguns anos trabalhando no início da minha atividade, imagina isso, eu estou há 37 anos, 37, falamos disso. Cara, 37 anos que eu já sou professor nessa área da espiritualidade. Uhum. E o Valdo foi uma figura, a única figura na espiritualidade, ele já é desencarnado atualmente, mas muito sério e muito importante, tanto no espiritismo quanto depois fora dele. E o André Luiz era um espírito que tanto o Valdo quanto o Chico incorporavam, e eles psicografaram livros que tinham uma característica mais científica, entende? Ou falando do mundo espiritual, ou falando do mecanismo da mediunidade, de modo mais científico. Então, esse espírito da André Luiz em especial, eu acho ele extremamente importante na história da divulgação da espiritualidade. Só que uma coisa é o que André Luiz transmitiu. Outra coisa é a conceituação moralista religiosa do espiritismo kardecista que foi transmitida para o filme. Então, não traz, ao meu ver, um olhar isento, entende? Existe muita indução sobre o olhar religioso moralista, do que se pode ou não fazer, o que é errado, o que é certo, enfim. Eu vejo muitas religiões, sabe, Carlos, numa tentativa de anular o individual, o indivíduo. O problema da religião é que ela fala em amor ao próximo, mas não fala em amor próprio. Se você prestar atenção, as religiões não falam, olha, ame quem você é. Tudo que está ligado ao amor próprio fica muito caracterizado como egoísmo, entende? Então isso faz com que as pessoas se sintam muito culpadas de olharem com amor para elas, para suas necessidades, desejos, sonhos, entende? Então, de uma maneira geral, isso foi o que demonizou, por exemplo, a sexualidade. A sexualidade ela é extremamente demonizada por esse olhar pecaminoso sobre o corpo humano, sobre algo que é tão natural e é divino, é natural, é divino. Sim. O que é da natureza é de Deus, né? Eu acho que quando me perguntam sobre Deus, eu sempre falo, Deus se apresentou de uma forma óbvia, é a natureza, é o cosmos, é a natureza do planeta, Deus é a totalidade, né? Eu gosto muito... Uma das coisas que me desconectam bastante de religiões é exatamente isso, a falta da individualidade, assim, de todas que eu já fui. De sempre achar que, puta, falta algo, não me sinto confortável aqui. Apesar de eu já, com 14, 15 anos, eu tocava violão na igreja, frequentava aquele universo de igreja católica mesmo. E aí, de convivência com amigos evangélicos também. E nenhuma, assim, eu falo, nossa, isso aqui me completa, me conecto de fato, de cabo a rabo. Assim, sempre tem uma ponta solta e falar... Acho que religião não é muito. Eu acho que mata muito a liberdade, né? Uhum. Mata muito a liberdade. E tem pessoas que querem isso. Elas querem um sistema de crenças que diz para ela o que é o certo, o que é o errado, o que é ser bom, o que é ser mal. E é perigoso, né? Logicamente, se você parte para um caminho de evolução, você precisa se dar o direito de exercer seu livre-arbítrio. E a religião não gosta de pessoas que querem ter liberdade de questionar dogma, né, de questionar essas verdades absolutas. Então, as pessoas que estão muito enraizadas, né, os comentários que você está lendo são de pessoas enraizadas dentro da religião, do olhar, da visão religiosa, no caso, por enquanto, do espiritismo kardecista, né? A pessoa tá, ó, livrinho de regra tá aqui, ó, se você não seguir o que tá aqui... Exato, né? É bem por aí. Ó, Márcia Zilli, 3721. Pergunte ao Marcelo o que acha do arrependimento que o Valdo Vieira declarou sentir antes de desencarnar, por ter abandonado a parceria que tinha com Chico Xavier e por toda a teoria da conscienciologia que criou. Não conheço esse fato. Né? Não, o que eu sei, eu não estive perto dele nos últimos anos da vida dele, eu já tinha meu trabalho, porque eu fiquei 3 anos na equipe dele e já criei o meu próprio espaço. Eu sempre tive uma característica autodidata, e como eu sou um questionador, né, e o próprio Valdo, na verdade, estimulava o questionamento, ele falava, não acredite cegamente em nada, isso eu concordo com ele falava, questione, se dê o direito de questionar. Eu questionei o próprio Valdo, e eu via que o olhar dele era muito científico, e eu sentia a falta de uma visão, acredito que ela fale sobre isso, mas eu não posso confirmar o fato que ela diz aí,
Eu sentia falta na equipe do Valdo, no trabalho dele, de um olhar mais psicológico, uma coisa terapêutica, porque eu não vejo como evoluir se você não cura seus traumas, Sim. se você não trabalha profundamente o autoconhecimento. E lá havia uma preocupação maior com os fenômenos paranormais, parapsíquicos, clarividência, principalmente a viagem astral, a projeção da consciência ou viagem astral. Uhum. Então, nesse sentido, eles se dedicavam muito prioritariamente aos fenômenos parapsíquicos, o que eu achava que começou a gerar, o que eu observei já de longe, já tinha meu próprio espaço, é que o Valdo criou um núcleo no Sul, um tanto quanto fechado demais, criou um glossário de palavras novas, e você não entendia bem o que ele falava, você tinha que estudar o glossário dele. Então eu vi falhas que eu, apesar de admirá-lo, assim, considero o valor dele, porque eu acho que ele foi uma pessoa muito séria na espiritualidade, mas eu via radicalismos, como o Chico também era radical. Eu acho que os dois se equilibrariam, mas não conseguiram chegar ao ponto de entrar num equilíbrio real. O Chico era muito filantrópico, assistencial pela caridade, e o Valdo era muito científico. E eles eram muito polarizados. Então, Carlos, eu criei um espaço, o meu espaço chama-se Entrevidas, né? E eu criei uma escola com a finalidade de ter espiritualidade, mas ter também um lado terapêutico, ter um lado mais humano, onde a amizade, o afeto também fosse valorizado. A gente não tem como curar emoções e sermos saudáveis se não vivenciarmos, né, a amizade, a troca sincera. E eu alcancei isso. Então, eu estou muito feliz com o projeto que eu realizei hoje, que eu acho que ele está bem equilibrado entre a razão e o sentimento, o espírito e a matéria. Eu sentia muita polarização ali. Essa pessoa comenta sobre um fato que nunca chegou ao meu conhecimento. Eu não soube que ele teria se arrependido, porque eu sei que ele terminou a vida dele lá no Sul, com 80 e poucos anos, e criou, depois da projeciologia, a conscienciologia, que é uma ciência... A projeciologia estudava viagem astral, e a ideia é projetar energia e projetar o corpo astral para outra dimensão, tá? A ideia de projeciologia. Tá. E a palavra conscienciologia já diz, é o estudo da consciência. Era mais focado nos princípios evolutivos, já que ele criou alguns anos depois, né? Uma obra assim, ele era médico, né? E a obra dele era aqueles livros igual livro de medicina mesmo, era bem técnico e tudo mais. Mas eu nunca soube dele se arrepender. Eu acho que ele gostaria, sim, que o Chico tivesse aberto um pouco a mente. É que o espiritismo era muito resistente. O Chico, na verdade, o Chico Xavier, ele só foi aceito... Até aproveito para falar algo aqui que também é polêmico, mas o Chico só foi aceito como espírita num país que se colocava muito católico na época dele, porque ele cumpre o arquétipo, entende? Arquétipo, um símbolo universal, ele cumpre o arquétipo do santo católico. O Chico, se você prestar atenção, ele não se casou, ele vivia com o mínimo de condições de recursos financeiros, ganhava milhões porque ele vendia muito livro, mas tudo ele doava para o espiritismo e para as obras de caridade. Ele vivia doente, mas não se incomodava, nem pedia para as entidades a cura. Então as pessoas achavam que isso tornava ele uma pessoa muito evoluída. Um santo. Percebe? Sim. Eu não vejo assim. Então assim, eu vejo o Chico como uma alma muito boa, eu acredito na bondade dele, não acho que ele era uma pessoa... que fizesse as coisas por mal, acho que ele fazia com ótimas intenções, ajudou muita gente, psicografou livros muito interessantes também, mas ele era muito, como modelo, eu dou muita atenção não só pelo que a pessoa faz, mas o que ela representa, porque as pessoas olham aquele ícone e elas imitam, entende? Então ele não é um modelo de um ser humano pleno. É uma pessoa que vivia isolada do mundo real, do cotidiano, de ter, sabe? Ele se voltava totalmente à doação. Eu não acho isso saudável. Eu acho que é saudável você... Eu me dedico muito às pessoas. Eu sou uma pessoa que me dedico a vida inteira a ajudar pessoas. Mas eu tenho família, eu sou casado, eu tenho amigos, eu viajo, eu faço minhas coisas, eu gosto de
com muita honestidade, claro, de conquistar meus bens materiais. A individualidade, né? E a individualidade, é o que a gente estava conversando. Exatamente. Então eu não vejo o Chico como um modelo como as pessoas querem colocar, um ser hiper evoluído. Não, eu vejo como um ser que tem um lado agora, acredito eu, no meu olhar, que ele volte e reencarne de novo para olhar para ele, para se amar. Você sabe? falou que tinham questões radicais. Você pode dar um exemplo de radicalismos de Chico Xavier? Sim, ele foi já, desde criança, o Chico ele foi muito maltratado pela família. Ele tinha, eu lembro que tem uma passagem até muito forte, que ele era menino e uma tia, se eu não me engano, alguém da família, como ele já tinha fenômenos espirituais manifestando ali muito fortes nele, né? Ele tem aquilo que o espiritismo chama de mediunidade ostensiva, que é uma mediunidade muito evidente. Incorpora, manifesta, psicografa e tudo mais. Então, porque tem aquela mediunidade mais sutil. Todo mundo é médium, tá, Carlos? Você é, eu sou, todo mundo é. Já me falaram isso, eu nem Cara, fazia ideia. Te reafirmo isso, com certeza, Uhum. tá? Aliás, eu procuro até sempre lembrar, eu gosto de democratizar a mediunidade. Todo mundo é médium, mesmo, é da natureza humana. Então, eu acho até, abrindo só um parênteses, já volto pro Chico, mas só abrindo um parênteses, eu acho uma supervalorização. Às vezes a pessoa quer se supervalorizar na espiritualidade, ela diz assim, sou sensitivo. Cara, você também é. Todo mundo é sensitivo. É a mesma coisa que falar que eu sou humano. Entende? Óbvio, só que né? quem não tem conhecimento fala, você é sensitivo, como se você não fosse é. um grande diferencial, né? É um diferencial. Não é um diferencial. A minha escola, eu ensino milhares, já ensinei milhares e milhares, já passaram mais de 70 mil alunos na minha escola. Eu já ensinei muita gente a desenvolver mediunidade lúcida e paranormalidade. Todo mundo é capaz. Só que alguns desencadeiam naturalmente, tem explicação para isso, e outros podem desenvolver com técnicas, mas todo mundo tem. E os fenômenos também são diferentes, tá? Então, pontuado isso, voltando para o Chico, ele tinha muitos fenômenos. Então, tem uma passagem de uma tia dele, se eu não me engano, que pedia para ele lamber feridas que ela tinha, porque isso iria curá-la. Ou seja, ele foi muito humilhado na infância, muito maltratado, e ele meio que aprendeu a se submeter. E ele tinha uma certa passividade muito grande. Então, o Chico, ele se anulava, como eu falei, na questão da doença. Tem passagens, como eu conheci o Valdo, que era amigo, as famílias eram amigas, eles moraram juntos uma época, realmente eles eram muito próximos, tá? E eles fizeram trabalhos dentro do espiritismo impressionantes. Por exemplo, tem um livro chamado Evolução entre Dois Mundos, Carlos, que o Valdo e o Chico psicografaram com o mesmo espírito do André Luiz, que era o médico André Luiz, só que um estava numa cidade e o outro na outra. Óbvio, não tinha internet, não tinha nada disso. Um psicografou as páginas pares, o outro psicografou as páginas ímpares, e o livro estava pronto. Então, uma prova, né, muito forte. Então, o espiritismo estava numa fase muito de comprovação do fenômeno. Então, eles realmente os dois tinham mediunidade e paranormalidade muito forte e muito ostensiva. Só que o Chico, ele tinha vezes, né, o Valdo conta uma vez, por exemplo, isso até está na internet, tem um site que mostra isso, que o Chico, uma vez, ele produzia uns fenômenos de perfume. A entidade com quem ele estava, que começou a atender uma entidade feminina, começou a atender muitas pessoas e exalava um perfume no ambiente, a entidade. Caramba. E ele psicografava, isso existe mesmo, tá? Um fenômeno de efeitos físicos, ok? Só que quando ele não conseguia produzir o fenômeno, ele levava perfume. E ele fazia isso... o Valdo falou que chegou para ele, falou, olha, não precisa disso, você conseguiu produzir o fenômeno, você está fazendo, você está ajudando pessoas. E ele falou que ele chorava muito, Chico, e eu estou contando uma coisa muito íntima deles, Sim. tá? Para você entender, foi uma passagem deles, o Valdo que contou, claro, só eles dois vivenciaram isso, mas o Chico, ele tinha isso dele chegar a esse ponto, ele queria tanto que as pessoas, e ele dizia que fazia isso porque as pessoas esperavam isso. Ele não fazia isso... Pirotecnia ali. Né? E ele não fazia isso para tirar proveito financeiro, não era isso. Mas ele fazia isso porque ele achava que ele decepcionaria as pessoas. Se não tivesse. Se não tivesse. As pessoas poderiam perder a fé
nele, na entidade. Então ele Se fazia... preocupava bastante com a imagem, então. Tinha uma preocupação. Você pegou um ponto certíssimo. Agora eu vou voltar àquela questão do arquétipo. Estou me aprofundando demais na pergunta? Posso falar? Pode. Então, por exemplo, o Chico, é isso que as pessoas não entendem. O Chico, ele tinha uma vaidade muito grande. Só que qual é a vaidade dele? Era manter uma imagem de boa pessoa, de caridosa. Aí você fala, tem gente que vai ficar chocada, fala, não, Marcelo, imagina, isso não é vaidade. O Chico era isento de vaidade. Ele não tinha vaidade materialista. Ele não tinha vaidade física, né? Aliás, a única coisa que eu acho que ele tinha de vaidade física, ele fazia, eu acho que a melhor coisa que ele fazia por ele é o momento que ele tinha preocupação, que ele era calvo, né? Ele era careca, ele vinha tinha aquelas lojas de perucas, né? Eu até conheci a pessoa que atendia ele. E ele ia lá para comprar as perucas dele e tal, para fazer manutenção. E é um detalhe para mim que eu gosto, porque eu vejo que é o único momento que eu falo, pô, o Chico pensava nele um pouco. É a hora que eu falo, pô, é a única coisa que eu sei da vida dele que eu falo, para mim isso não acho ruim. Sim. É o contrário, eu acho que olha que ele é humano e ele pode pensar em ficar bonito. Lógico. Mas ninguém fala disso, porque ele mostrava que ele não ligava para ele só ligava para os outros. E isso, agora eu falo como terapeuta, tá? Não deixa de ser um tipo de vaidade e não é só o Chico. Provavelmente você tem alguém na tua família, uma mãe, uma tia, alguém, que a vaidade da pessoa é ser mãe, é cuidar dos outros, quando ela olha para ela e faz por ela, ela sente culpa. Sim. Não é verdade? Nossa, muito comum. Minha mãe é assim. Pois é. Então, sua mãe. Minha mãe é assim também. Então, eu sei que tem uma vaidade nisso. E minha mãe é muito amorosa, excelente mãe, está com 91 anos. Só que assim, eu sei que ela tem uma vaidade nesse ponto, ela precisa cuidar dos filhos, ela não consegue. Então, o meu trabalho tem sido nos últimos anos ajudá-la, ela tem muita lucidez, apesar da idade. Eu ajudo minha mãe a fazer ela pensar nela também, porque Jesus Cristo tem uma máxima que ele fala, né? Amai ao próximo como a si mesmo. E as pessoas acham que ele fala sobre amor. Não, ele fala sobre justiça. Amai ao próximo como a si mesmo. Porque Deus está no outro como está em você. Ele está falando sobre igualdade. Sim. Ele não está falando sobre amor, entende? Então, é isso. Você não tem um amor verdadeiro aos outros se você não tem amor próprio. Porque a sua vida não vale menos. A sua vida vale tanto quanto. Eu não estou falando que ela vale mais, mas ela vale tanto quanto. Então, assim, o amor verdadeiro ao próximo só dá para existir na igualdade. Porque senão, se eu me acho menos, eu não amo, eu tenho medo. Medo de perder, medo da crítica, medo do isolamento, medo da solidão. Não tem sentido? Sim. Então, na verdade, se você se ama pouco, e eu vejo muito isso. Então, por exemplo, eu acho que as pessoas se apegam. A vaidade que eu falo não é uma vaidade para poder provocar inveja. Não. A vaidade do Chico, por exemplo, Chico Xavier, é a vaidade de uma coisa que talvez nem ele percebesse. É o medo inconsciente de pensar nele e ir contra o propósito, a missão, como se ele estivesse sendo negligente ou egoísta. Imagina só, Chico Xavier na época, vamos voltar no tempo e só criar uma cena, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Então assim, você imagina o Chico Xavier se ele aparecesse com tudo que ele fez de bom, ajudando pessoas, ajudou demais e tudo mais. Mas se ele aparecesse com um baita de um carro legal, com uma pessoa do lado amorosamente feliz, você daria... Na época, você acha que as pessoas, quem sabe você daria o mesmo crédito para ele? Com uma visão católica, seria muito de se estranhar, né? Não é? Já fosse uma visão mais evangélica, muitos até se inspirariam, né? Foi tocado pela prosperidade, que é um pouco do que a gente está falando. A gente estava conversando antes aqui. Sim, porque o evangélico vem do olhar protestante, que é um olhar mais linkado com o judaísmo. O judaísmo tem uma filosofia diferente do catolicismo quanto ao dinheiro. Se você quiser, a gente daqui a pouco entra nisso também. Então, o judaísmo, ele vê dinheiro como bênção. O catolicismo vê como o dinheiro sujo, pecaminoso. Que é problemático, né? Se você parar para pensar. Totalmente problemático. Você fala, o dinheiro é sujo, então tá bom, senão você vai viver na miséria para sempre. Exato. E a igreja plantou essa ideia. Isso é uma visão franciscana, dá para assim dizer? Não, Francisco... Cara, São Francisco
não é o que dizem dele. Se você quiser, eu também falo sobre ele aqui. Francisco era um revolucionário. Ele vem de uma família de comerciantes. O pai dele vendia tecidos, comprava tecidos em Paris. Francisco ia com o pai a Paris. Ele é chamado Francesco porque ele era colocado como alguém que vai... Ele ia tanto à França que ele é chamado de Francisco por isso. Na verdade, o nome original dele é Giovanni. Nossa, não fazia ideia. Então ele é chamado de Francesco porque ele era o francês, entendeu? As pessoas chamavam ele de francês de tanto que ele ia para a França. Só que chegou um momento, então ele era um cara rico, assim, burguês, né? Ele tinha tudo. Só que ele começa a perceber, ele tem uns sonhos reveladores, umas viagens astrais, e ele vê que muita coisa ele tinha que propagar a um dado momento. Primeiro que ele vai lutar, Francisco vai lutar, ele fica um ano servindo o exército, chega a ser preso, ninguém conta muito essa história dele, e é na prisão que ele tem as primeiras revelações que ele tem que mudar tudo. Só que, na verdade, ele nunca foi contra o dinheiro. O que acontece é que ele começou a usar dinheiro da família para os projetos dele de ajudar pessoas e tal, e aí o pai dele deserdou ele. Falou, olha, se você continuar, eu vou te deserdar. Ele falou, beleza, pode deserdar. Ele abriu mão de um dinheiro que queria comprá-lo. Abdicou, né? Abdicou. Não é que ele queria ser pobre. Entendi. Só que a igreja, muito tempo depois, ele bateu de frente com a igreja, né? Você sabe que a oração de São Francisco não é de São Francisco? Não. Se quiser, faz um recorde aqui. É de quem? A oração de São Francisco não é de São Francisco, é católica. E não condiz com a filosofia de Francisco. Caramba. Porque quando ele diz assim, é dando que se recebe, isso é barganha. E Jesus não... Francisco queria resgatar a filosofia de Jesus Cristo, que ele viu que a igreja deturpou 800 anos atrás. E o cara bateu de frente, tentando resgatar a essência dos ensinamentos de Jesus, que ele via que a igreja, cara, 800 anos atrás, você imagina, mais ou menos o ano de 1200, auge da Idade Média, auge da Igreja Católica, ostentando riqueza, poder. Tudo de ouro. Tudo de ouro. Ninguém acessava os ensinamentos, era tudo... muitos não podiam nem entrar numa igreja, o idioma não era acessível. Então, na verdade, ninguém sabia o que Jesus veio ensinar. E ele falou, que isso, gente? Então, ninguém sabe a história dele. Por isso que você sabe que foi ele que criou o presépio? Porque o presépio era uma maneira dele ensinar para as pessoas, simples, digamos assim, que não tinham acesso à igreja, o nascimento de Jesus. Então ele ensinava com um teatro de fantoches. Sim. Esse foi o primeiro presépio. Uma visão bem simplista ali, né? Exato. Com poucos recursos. E ele tem um poema, quem quiser pode até acessar na internet, ele tem um poema maravilhoso chamado O Cântico das Criaturas. Esse é dele. Ele escreveu. E é lindo, Carlos. E para você ter ideia, o Cântico das Criaturas ele foi usado como inspiração para a música tema do filme Irmão Sol e Irmã Lua, que eu não sei se você já ouviu falar desse filme, é um filme muito lindo da década de 70, que conta a história de Francisco. Claro que tem um pouco do olhar ali religioso, mas é um filme que mostra o amor de Clara e Francisco e tudo mais. E São Francisco, nesse Cântico das Criaturas, ele tem uma visão muito próxima das outras religiões antigas, porque ele via o divino em tudo. Ele não via o Deus superior. E ele dizia, o sol é meu irmão, a lua é minha irmã, a irmã água, o irmão fogo, a irmã... Ele falava a irmã verdura, as irmãs frutas, o irmão pássaro, nesse cântico. Tudo era abençoado, né? Tudo era irmão. Sabe o que quer dizer isso? Que todo mundo é igual porque todo mundo é divino. Ou seja, totalmente diferente do que a igreja pregava. Só que a igreja foi absorvendo Francisco. Então, na verdade, essa visão do voto de pobreza, ele até pode ter acontecido, mas pelo envolvimento bem mais tarde, quando a igreja... sabe aquela história? Se não pode com ele, junte-se a ele. Sim. E aí pegou e envolveu Francisco a um dado momento, quando viu que ele se tornou muito popular. E nesse sentido, Francisco, sim, esse morreu arrependido. Daquela parte final da vida em que ele cedeu à igreja. Mas a igreja católica, ela faz muito isso, né? De absorvendo determinadas figuras ao longo do tempo, para que não se distancie muito, né? Das atualidades.
Você vê isso também? Ou é uma... Eu vejo que eles tentam ressignificar. Tem Por um novo exemplo, santo, né? Carlos. A igreja agora não tem um novo santo? Tem. Então. Tem um menino, né, que é um garoto, você viu? Que tem as fotos dele sempre de mochila, é um adolescente agora. Então. Se tornou santo recentemente. Não pode se distanciando, só Sim, eles mudam um referências pouco, antigas. tentam trazer uma referência jovem para se comunicar com a juventude de hoje, Uhum. mas a mentalidade é a mesma. Na verdade, radicalismo, era um devoto ali, um menino que era mais radical, então eles querem... Justifica que eles aprovaram alguns milagres que ele teria feito. Então, sempre por essa razão, tratam essas pessoas como superiores. Né? Uhum. Deixa eu ler mais uma aqui. Ó. @Helenice Santos, 3886. Eu também não acredito nessa coisa de que o tempo cura tudo. Não mesmo. Quem falou isso nunca perdeu um filho único. Não lembro exatamente do que falávamos nessa parte. É que eu tenho uma frase que eu sempre falo, Carlos, que eu não acho... ela está, na verdade, concordando comigo, mas por razões não exatamente iguais. Tá. Tem uma frase que eu falo assim, aquele ditado que diz o tempo cura tudo, eu discordo. Eu vejo o tempo como oportunidade. Se o tempo curasse tudo, eu sempre falo, todas as pessoas na melhor idade seriam muito sábias. Sim. Toda pessoa chegaria na melhor idade, sábia, equilibrada, serena... E não é assim. Depende das escolhas. Uhum. Então, o tempo não cura. O que cura são decisões, são escolhas. É isso que eu quero dizer quando eu falo o tempo não cura tudo. Isso é um fato. Agora, o que ela está dizendo é que ela está sofrendo pela perda de um filho, não é isso? Único, isso? Nesse sentido, não é exatamente a mesma coisa. O que eu quero dizer, ela está falando a mesma coisa da primeira parte, ou seja, o tempo só cura quando ocorre uma escolha. E eu vejo que ela não fez ainda a escolha de buscar uma terapia boa, correta, ajuda... O meu trabalho mesmo oferece, mas ela não deve ter se aprofundado. Tanto o lado terapêutico... Né? Sim, para ter aceitação, exato, auto-perdão, perdão, entender que, claro, de vez em quando vai lembrar e vai irradiar amor, mas não o desespero. A falta desesperada, a saudade desesperada, ela é obsessiva, inclusive espiritualmente. Você sabe que um dos rios que eu faço, às vezes, falando sobre não cultue os mortos, não evoque os mortos da família. Sempre que eu falo isso, explode. Eu tenho rios de milhões de views quando eu falo esse assunto. Por quê? Porque as pessoas elas têm essa cultura, elas têm muita dificuldade de desapegar. E quando eu digo que não é bom cultuar os mortos, e eu explico por quê, as pessoas ficam muitos não querem isso. Porque quando você cultua os mortos, aí entra no campo da espiritualidade. Primeiro você não evolui porque você não consegue seguir tua vida, você fica preso a isso, só que espiritualmente você fica atrapalhando o ser que desencarnou do outro lado. Porque você fica mentalmente, emocionalmente evocando muitos desencarnados da família que não têm um grau de evolução maior, que não têm uma lucidez muito grande, acabam voltando, ficando perto da família aqui, preocupados, e isso gera desequilíbrio e estagnação evolutiva para quem está do outro lado e atrapalha a saúde emocional, mental e até física de quem está aqui. Mas dá um exemplo desse cultuar. Qual seria? Fazer uma oração, ir no cemitério e acender uma vela? O que não fazer? Nada disso. Nada disso? Deixa aí... Porque assim, vamos lá, a pessoa desencarnou. Naquele momento, você ter um ato religioso, espiritual, cada um do seu jeito, ok. Acender a vela lá na igreja. Tudo bem, porque é um momento de luto. Então você viver aquele momento, e até pela questão psicológica, às vezes não é nem espiritual, mas é psicológico, a pessoa quer sentir que ela está desejando o melhor, que ela ama quem foi, ou ela perdoa, ou ela se perdoa, tudo bem. Naquele momento, na espiritualidade... a pessoa está pedindo para os mentores ajudarem quem morreu, sim, tá ok. Só que se ela segue nessa postura, perceba, eu costumo dizer, Carlos, que é uma atitude até arrogante. Porque como você acha que você aqui na Terra, você mal consegue iluminar a si mesmo, você vai começar a iluminar
orar e iluminar alguém que morreu numa dimensão que você não sabe onde a pessoa está. Ou seja, existe até uma certa arrogância nessa postura de achar que tem que ficar rezando para os mortos. Ou cultuando em casa, porque aí tem também os costumes orientais, né, de manter ali um pequeno santuário, um altar. Tem várias formas de culto, tá? Pode ser numa igreja, pode ser, como você falou, um cemitério, mas pode ser até numa oração cotidiana na própria casa. Não é saudável. Então, assim, minha mãe, que frequentemente vai no cemitério, minha avó, já quase 20 anos que minha avó morreu, anualmente ou semestralmente, minha mãe vai lá no cemitério, acende a vela, faz oração. Eu não sei, talvez tenha algo psicológico ali que de alguma forma ela se reconecte. Você acha isso errado, então? Tem que ver as motivações, tá? Não acho absolutamente necessário. Não acho, de um modo geral, saudável. Entendo que ela tem os condicionamentos dela e tem também uma necessidade emocional, psicológica de tentar se conectar com a mãe dela através desse gesto. Então eu entendo como terapeuta também a parte psicológica do que acontece. Não conheço ela, mas estou tentando entender pela sua fala, né? Só que assim, se ela vai ali e ela fica ou pedindo ajuda, ou fica chamando, ou ainda pior, o problema não é só o momento que ela vai ali, mas o quanto ela lembra, o quanto ela chama, o quanto ela precisa, o quanto ela ainda não aceita de verdade profundamente essa perda. Esse é o problema maior. Porque essa evocação faz com que ela, por exemplo, acontece com muitos, tá? Não sei se é o caso dela, mas quando a gente vai dormir, a gente até conversou isso da outra vez que estivemos juntos, saímos do corpo, fazemos viagens astrais, saímos para outra dimensão. Ela pode acabar se conectando com a mãe fora do corpo. Se a mãe não tiver um grau de consciência muito grande, como eu disse, a mãe acaba vindo para cá. Isso não é saudável. Quando a pessoa morre, vamos olhar de uma maneira muito natural. Morreu, acabou o ciclo, é preciso deixar quem morreu seguir um outro ciclo de evolução e quem está aqui se preencher com um novo. Permitir que a vida traga novas relações, novos afetos. Aquela memória amorosa, se existe amor, está tudo bem, o amor não vai acabar. O elo de amor não acaba nunca. Mas a dependência psicológica precisa acabar. E a maior parte das pessoas, mesmo achando que tem que rezar para pedir pelo desencarnado, que é o que eu chamo de arrogância, eu acho uma arrogância, cara. Você não consegue ter esse controle. Eu vou orar pelo desencarnado como se ele fosse um coitado. Gente, não funciona assim. A pessoa estava viva aqui, adiantava ficar rezando, a pessoa ia mudar por causa disso? Não. E tem muita gente que reza para pedir ajuda também do desencarnado, né? Sim. Fulano, me ajude agora nessa decisão importante e tal. Faz algum sentido? Não, porque não é assim. Porque ele não tem esse poder também, né? Não, ele pode até tentar ajudar, o que é pior. Porque ele vai tentar ajudar, só que ele não tem equilíbrio emocional. Então ele vai... Pensa assim, você pode ter uma tia que morreu, um exemplo, tá? E essa tia, quando ela era viva, ela era muito invasiva, intrusiva, se metia na tua vida. Se você pedir ajuda para ela, ela vai fazer do mesmo jeito. Você quer isso? Entendeu? Essa é a questão. Deixa aí. Deixa aí. Então, assim, essa é a questão. São pessoas com seus vícios. Quando a gente quer pedir ajuda, aí vem a questão do desenvolvimento da paranormalidade e da mediunidade lúcidas para todo mundo. Se eu quero pedir ajuda espiritual, eu tenho que pedir para seres que têm autorização e equilíbrio, são os mentores. Esses eu posso pedir. Mesmo assim, eles não vão fazer por você o que cabe a você. Sim. Porque justamente como mentores, eles não vão fazer. Mas levante a bunda e vai lá fazer alguma coisa diferente. Já, quando você começa a pedir para familiares desencarnados, eles podem querer te ajudar até naquilo que não cabe, interferindo no seu processo de evolução, entende? Sim. É o que a gente chama de interferência kármica. Entendi, deixa eu ir para uma próxima. Ângela Mazoca, 6877. A última viagem astral que consigo me lembrar foi 2 dias antes do meu sobrinho falecer. Fui ao hospital visitá-lo, encontrei minha amiga da colônia, a Silvia, e ela disse que viria buscá-lo e que seria cuidado como se eu estivesse lá. 2 dias depois, ele desencarnou.
Deu pra entender? Volta, por favor, um pouquinho. Vou ler de novo. A última viagem astral que consigo me lembrar foi 2 dias antes do meu sobrinho falecer. Fui ao hospital visitá-lo, encontrei minha amiga da colônia, a Silvia, e ela disse que viria buscá-lo e que seria cuidado que ele seria cuidado como se eu estivesse lá. 2 dias depois ele desencarnou. Ela está citando, acho que alguma entidade, a colônia espiritual, né? Por isso que eu queria ouvir de novo para entender essa amiga. Ela está chamando de amiga uma mentora. Tá. Provavelmente é uma mentora com que ela tem contato. Como haveria o desencarne desse sobrinho, ela teve contato com essa mentora e a mentora está dizendo para ela que ela cuidaria do sobrinho após o desencarne. Não é um anjo da morte. Não. Não é. Não parece que é o anjo da morte, não. Não veio esse anjo da morte? Cara, existe uma coisa interessante que é meio equivalente. A gente só tem que tirar um pouco essas palavras religiosas que elas ficam meio confusas, né? Um anjo da morte já pensa com a foice, né? Que aquele cara com capuz preto, aquela imagem assustadora, né? Que aparece no Halloween, às vezes, ou nos filmes do Sexta-feira 13, sei lá eu. Tem uma foice. Mas não existe dessa forma. Mas existem mentores que podem ajudar no desencarne, uma espécie de eutanásia astral. Nossa. Por exemplo, a pessoa já está num nível de desencarne que está ali, já vai acontecer. Você já viu casos de pessoas que, por exemplo, estão no hospital? Eu conheço vários casos que já me contaram, não presenciei, mas conheço muitos casos, porque são, né, milhares de alunos e tal, de pessoas que estão ali em coma até às vezes, ou estão desacordadas, acordam totalmente lúcidas, conseguem trocar palavras com alguns familiares, aí voltam a dormir e desencarnam. Isso, quando a pessoa tem muito amparo, às vezes eles conseguem até fazer a pessoa ter um ápice de lucidez final. Não é sempre que isso é possível, mas isso existe. E aí a pessoa, então, depois ela desencarna e meio que pacifica a relação, alguma coisa assim. Tendo ou não isso, o que os mentores fazem, o que é essa eutanásia extrafísica, espiritual, tá? Não estou falando física. Os mentores ajudam no corte de fios energéticos dos chakras do corpo energético em relação ao corpo físico. Então eles ajudam no processo do desencarne para que ele seja calmo, sereno, para que ele seja... Porque a pessoa já vai morrer de qualquer maneira e, de uma certa maneira, acelera o processo que é favorável, tá? Vem dar uma ajuda, né, no final das contas. Vem dar uma ajuda. Christian Costa Brasil, eu posso me recusar a reencarnar? Quero voltar, mas não. Sob nenhuma circunstância. Posso? Cara... Você pode ser resistente, né? Mas num certo momento a reencarnação vai acontecer porque o nosso sistema evolutivo Terra, quando eu falo sistema, não é o planeta só, é o planeta mais as outras dimensões que envolvem como se fosse uma cebola, com várias camadas, tá? Então imagina, sabe quando você vê aquelas figuras da atmosfera que tem várias camadas? Sim. Pensa no plano astral dessa maneira, tem várias camadas ao redor do planeta, tá? Então quem tá aqui chega uma hora que é atraído por processo da reencarnação e percebe que a reencarnação também traz benefícios evolutivos. Traz dificuldades, sim, mas traz benefícios também. Por exemplo, as pessoas têm muito medo de reencarnar porque esquecem muita coisa do plano astral. Claro, você torna-se um bebê. Então você esquece dos fatos. Você não esquece... dos seus sentimentos, você não deixa de ser quem você é com as suas tendências, tá? Mas você esquece de fatos, pelo menos temporariamente. Um dia pode até resgatar essa memória. Só que o esquecer também é uma bênção, porque ela dá a oportunidade de perdoar e se perdoar. Se você vive, por exemplo, lá no plano astral, a pessoa quando morre, Carlos, ela continua a ser quem ela era. Então, manias, traumas estão ali. Então a pessoa pode se tornar lá no plano astral extremamente auto-obsessiva e obsessiva. E ela pode, com isso, não conseguir sair do umbral, que é o astral inferior, e sofrer muito. Reencarnar é uma oportunidade de zerar um pouco a mente dela. Um reset. É um reset, para ela conseguir olhar a oportunidade como uma criança. Sempre, tanto que eu, como terapeuta, eu tenho até um curso todo voltado à cura da criança interior. Então, por quê? Porque voltar à infância é o momento, a primeira infância que vai do 0 aos 6 anos, é uma chance de recomeço, sempre. Então, a reencarnação, o que eu digo para ele pode até resistir por um bom tempo,
mas ele vai acabar sofrendo ao ponto de ver, a não ser que ele esteja num grau de evolução, que não é o caso, senão ele não estaria colocando isso, Não estaria perguntando muito alto, né? Se estivesse num grau de evolução muito alto, ele poderia dizer, agora eu não vou reencarnar porque eu não preciso mais. Em linhas gerais, não é opcional. Não é opcional, eu acho que as pessoas podem até optar o momento, a época, não serão obrigadas a reencarnar no momento, ninguém vai te trazer na marra, a não ser espíritos muito alterados mesmo, doentios, igual você tem aqui pessoas com psicoses ou coisas que precisam de ajuda. Você tem isso no plano espiritual também, pessoas que não têm autonomia. Aí nesses casos essas pessoas são colocadas para reencarnar. Tá. Mas uma pessoa que tem a autonomia, ela pode até escolher ficar muito mais tempo, mas ela vai perceber outras coisas, como por exemplo, ela vai perder contato com pessoas amadas, ela vai se distanciar, ela vai perceber que ela está sozinha, vai chegar uma hora que ela mesma vai querer. Entendi. Entende? Ó, o apenas F50, sei lá o quê. Quando foi perguntado sobre contato com ETs no astral, ele gaguejou. Pra mim, não passou verdade. Extraterrestres existem no astral e no físico. Os extraterrestres, eles ter contato com eles, eu tenho várias linhas de mentores que são extraterrestres. Eu lembro que desde o tempo do Valdo Vieira, que eu te contei no início aqui do nosso episódio, eu lembro que ele mesmo já trabalhava com essa linha e eu trabalhava lá com ele, tinha um extraterrestre de características reptilianas, que ele atuava ali e expandia muito o corpo mental. Só que os extraterrestres, eles têm muitas linhagens ou raças e tal e tal. Então é um assunto complexo. Sim. Mas é um fato, ou seja, a negação é só o fato dele não estudar. Quando você estuda, mesmo do ponto de vista físico, a ufologia, que estuda o físico, não o espiritual, a ufologia, ela tem muitas comprovações. Até aqui no Brasil, né? Não sei se você viu, inclusive, há poucas semanas foi liberada uma entrevista com o médico que atendeu os extraterrestres de Varginha. Existem provas, filmes e tal, e ele na época dizia que tinha visto um vídeo, ele que não quis falar que ele esteve pessoalmente. E você vê que o relato dele não tem motivo para não ser verídico. Mas eu estou dando um exemplo simples, tá? O caso de Varginha, para você ter ideia, nem é o assunto falar de ufologia agora, mas é só o caso de Varginha. Apareceram extraterrestres lá, naquele momento, naquela época que aconteceu, em 6 lugares diferentes da cidade. Quer dizer, como é que você ia convencer tanta gente da população, uma população que você não ia ter como manipular dessa maneira? As pessoas ali ficaram realmente chocadas com o que viram. Então, quando você vê o fato, quando você vai lá em loco, quando você estuda... O exército foi lá. O exército foi lá. Você tem... A questão é que uma pessoa, quando ela afirma que não existem extraterrestres, é porque ela tem um olhar muito distante, é um preconceito muito só. cético. Claro, se você não estuda, não vai a fundo, você não tem por que ter uma opinião embasada para dizer que existe ou não. E vamos lembrar que a ciência... ela tem certeza da existência de vida fora da Terra. O que a ciência não acredita ainda, não entende, na verdade, não é que não acredita, mas eles não conhecem tecnologia. Vamos supor que existam seres inteligentes em outro planeta. Eles não entendem como eles chegam aqui pelas distâncias. Sim. Que aí vai para uma visão mais materialista, né? Um olhar mais materialista. O meio de transporte é o mesmo do nosso, de esse corpo físico vai e volta. Que é um pouco do que eu falei com o Sacani aqui, isso lá no começo, sei lá, mais de 3 anos atrás, e ele, de uma certa forma, ele estava tentando me convencer de que todos os elementos, toda a necessidade que a gente tem para a vida humana acontecer aqui, é muito improvável que tenha. Então não foi só vida inteligente, ele falou até da vida como a gente conhece, que seria muito improvável. E assim, foi um corte que não foi muito longe. Cara, e não é o que a ciência mostra. A ciência mostra que existem percentualmente um número de planetas. Cara, você imagina, o universo é gigantesco. Existe percentualmente um número de sistemas solares em galáxias específicas que tem possibilidade de um planeta como a Terra. Há uns anos atrás se falava aí sobre um planeta em especial que foi localizado
pelos telescópios e tal, que tinha tudo, aparentemente, condições de ter vida como aqui. Só que a distância é gigantesca. Então eles diziam que não haveria, pelo recurso que a gente tem, demoraria não sei quantos anos-luz para você estar lá. Então você não teria como ter comunicação. É isso que a ciência, pelo menos a ciência que fala abertamente, né? Aí vem as teorias do quanto isso é ocultado pelos governos e tal, né? Achar que existe vida só aqui na Terra, com o universo gigante do jeito que é quase soberbo, né? Exato, né? Ó, temos elogios aqui, ó. Jussara Barbosa, 6703. Que prazer ouvir esse ser tão especial, Marcelo. Hoje, escutando, aprendi muito sobre você. Salvei essa conversa. E pensei, como seria bom participar pessoalmente dos teus ensinamentos. Você é a luz que veio trazer esse conhecimento à vida. Ó. Tem muitos elogios. A gente deixou para o final aqui, mas tem muitos. Não, recebo com muito carinho aí a colocação dela. É muito bom a gente ajudar, né? Poder impactar pessoas de uma forma positiva, evolutiva, né? Vou ler mais um rei dos seguidores oficial. Se esse cara virasse coach, ele estaria milionário. Sabe muito o que ele fala e passa uma paz no que transmite. Ótimo vídeo. Se esse cara virasse coach... Pois é. Você vê a ideia, né, do coach, realmente já ficou bem pejorativo o conceito. Né? É quase uma ofensa, né? Quase uma ofensa chamar de coach, né? Mas realmente eu sempre tive uma ética muito grande e eu acredito muito e ensino as pessoas a prosperarem, mas com muita ética, sabe, Carlos? E eu acho que quando você tem ética, o teu caminho é um pouco mais longo para enriquecer. Eu acho que a riqueza vem, mas ela vai vindo de uma forma fundamentada, dependendo do teu esforço, da tua dedicação. Claro que eu falo muito sobre metafísica, lei da atração, tem mecanismos para você estar aberto para isso, para abrir canais para a prosperidade acontecer. Mas realmente a riqueza, o que ele coloca é que se a pessoa usasse o conhecimento que eu tenho de uma maneira maquiavélica, de uma forma não muito ética, lógico, né? Poderia manipular. Mas eu sempre tive, desde criança, cara, um intuito muito de ajudar pessoas a terem lucidez. Tanto que eu tenho um livro meu que chama-se O Poder da Lucidez. Eu justamente escrevi para mostrar para as pessoas como ser lúcido na vida. Lúcido quer dizer o quê? Eu sei quem eu sou, o meu valor, mas eu também reconheço o valor dos outros. Eu sei que eu tenho um papel, uma missão. Eu me dedico a isso. Eu não me acomodo nas limitações, na escassez. Lucidez é olhar para a interdimensionalidade também, a espiritualidade. Então, a lucidez eu acho o grande sentido da vida. E ser lúcido gera também um caminho onde a ética é importante. Elisete Almeida, como explicar espiritualmente crianças que nascem em ambientes abusivos extremos? Isso foi escolha ou existe acaso? Não foi escolha e não é acaso. Eu vou explicar então o que acontece. Existe karma, é traduzido normalmente como causa e efeito, ação e reação. Tá. Eu gosto de traduzir, Carlos, como lei da atração, porque é exatamente a mesma coisa. E muita gente não sacou isso ainda, e tá óbvio. Karma e lei da atração? São exatamente a mesma coisa. E eu deixo claro assim, olha, o que é causa e efeito, ação e reação? Causa, o que eu vibro. O que eu atraio, reação, consequência. Causa e efeito, efeito. Então, se você prestar atenção, você entende que a lei da atração se baseia exatamente no mecanismo kármico. E o que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa, ela está falando de uma criança, não é isso? Uma criança que sofre abusos e tal, não é? Que nasce em ambientes abusivos extremos. Então, uma criança que sofra, enquanto criança, ela é inocente. Mas enquanto espírito, antes de reencarnar, ela atraiu aquela mãe. Ah, mas ela atraiu o pai, todo mundo? Não, nós não atraiu, mas nós não escolhemos todos. Isso seria até uma arrogância, falar eu escolho a família inteira. Não, você escolhe uma pessoa que te escolhe para reencarnar, que geralmente é a mãe. Pode ser o pai. Ah, mas não é o pai e a mãe? Cara, é muito difícil você escolher um casal décadas antes
Lá no plano astral existe essas combinações, tá? Isso que eu quero dizer, lá no período entre vidas, chegar aqui e fazer dar certo, porque as pessoas se desencontram. Então, normalmente a combinação se fixa numa pessoa, que é o pai ou a mãe. A maior parte das vezes a mãe. A pessoa se liga à mãe por elos de vidas passadas e pela lei da atração. Logo, a mãe está ligada também pela lei da atração ou pelo karma, mesma coisa, a outras pessoas, uma egrégora. Então, quando a pessoa nasce ali, ela tem responsabilidade enquanto espírito pelo que ela atraiu. Ela não tem depois que ela nasce quando ela é criança, no sentido que ela já está no meio daquilo. E ali ela está num momento frágil, um momento que ela não tem independência, que ela ainda não tem sequer o corpo desenvolvido. Sim. Mas dizer que o espírito que está ali não tem nenhuma responsabilidade, não é verdade. Ele atraiu. Porém, atrair não é como a pessoa fala, não é escolha. A pessoa não escolheu conscientemente sofrer. Aí está um ponto que eu discordo do kardecismo. Porque o espiritismo kardecista diria que determinados sofrimentos são escolhidos para que você aprenda alguma coisa ou desgaste algum karma de outras vidas. Eu discordo. Eu acho que o sofrimento você pode ou não aprender com o sofrimento. Pode-se aprender sem sofrimento também. E tem gente que só sofre e não aprende. Eu não acho que o sofrimento é necessário, obrigatório. E muito menos ele é programado. Ele nunca é programado. E não necessariamente ele é evolutivo também, né? Já que tem pessoas que sofrem e não evoluem. Exato. O sofrimento, para a maioria das pessoas, ele é uma engrenagem aprisionadora. Faz parte das ilusões do ego. Tá. Pouca gente percebe que o sofrimento fala, puxa, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o contrário e vou sair disso. Poucas pessoas. Porque se o sofrimento, veja só, se o sofrimento levasse à evolução, à lucidez, a maioria da humanidade então estaria muito mais lúcida, porque a maioria da humanidade sofre. Em algum momento já sofreu ou ainda sofre. E que a gente vê não é isso, a gente vê a maior parte das pessoas sofrer até a morte. Então, na verdade, o sofrimento ele é cristalizado ou materializado pela lei da atração, que é o karma, só para conectar. Deu para entender essa relação, né? Deu, total. Então, na verdade, a pessoa atrai aquilo, ela não programa aquilo. O espiritismo fala muito isso, né? Por exemplo, uma criança que nasce com problemas de saúde, para o espiritismo é uma escolha. Eu não vejo assim. Ninguém chega no mundo astral e escolhe um corpo com uma deficiência. Você cristaliza porque você somatiza. Então, assim como durante a vida você somatiza doenças por desequilíbrios emocionais, toda doença tem causa emocional, lá do plano astral para cá também acontece isso. Então, um espírito que tem desequilíbrios inconscientes, emocionais profundos, pode cristalizar no corpo físico dele uma doença congênita. Entende? Tem muito mais sentido. Então, ele não faria aquilo propositalmente, entende? Racionalmente, ele não faria isso. Seria como você ir numa concessionária e falar, olha, eu quero um carro, mas tira 2 rodas, porque eu quero viver essa experiência, entendeu? Vou tentar uma coisa diferente. Vou tentar uma coisa diferente porque eu preciso aprender. Não tem sentido. Entendi. Dirce Maria, onde entra pobreza, violência e desigualdade nessa ideia de lei de atração e karma? A pessoa vibra a miséria ou nasce num sistema injusto? Vibra a miséria. Vibra a miséria. Ela vibra numa escassez, o que a gente chama de vibrar na escassez, que é essa mentalidade. Por exemplo, estávamos comentando sobre a mentalidade católica que influenciou todo o Ocidente, ou uma boa parte do Ocidente, né? Porque a gente fez aquela diferenciação da mentalidade protestante evangélica quanto ao dinheiro, né? E na visão católica, o dinheiro foi colocado como motivo de pecado. Os ricos na Idade Média tinham que dar boa parte do dinheiro deles à igreja para purificarem-se dos pecados de nascerem ricos. Então, na verdade, óbvio que é um jogo de interesses da religião, né? Com isso ela enriqueceu absurdamente, mas... Espertinha, né? Com certeza, né? Só que assim, essa mentalidade está no inconsciente coletivo. Então, uma pessoa hoje, aqui no Brasil, por exemplo, mas isso vale para todos os países aqui da América do Sul, com certeza. Uma pessoa não precisa ser religiosa para ser católica do ponto de vista psíquico.
Porque psiquicamente ela segue o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo tem esse padrão moral, onde a maioria das pessoas vê alguém muito rico como egoísta. Como malvadão, né? O malvado, o egoísta. Uhum. Então, inconscientemente, a maioria das pessoas repele o dinheiro para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa aceita, honesta, do que ela entende moralmente o que é ser honesta. Uhum. Então, não são processos, às vezes, totalmente claros e conscientes, tá? Tem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode se manter na escassez de dinheiro, mas eu estou dando um exemplo geral, genérico, que tem origem religiosa medieval, católica medieval, e que afeta muita gente que nem imagina isso. Então, sim. Agora, de novo, eu tenho que fazer o parâmetro, tá? Uhum. O kardecismo pensa diferente. Eu estou fazendo o parâmetro, eu sou espiritualista, não sou espírita kardecista. O kardecismo já diria que a pessoa nasceu assim porque numa vida passada usou mal o dinheiro. Ela teria riqueza e usou mal a riqueza. Tem uma outra oportunidade para aí sim. Aí eles acreditam que a pessoa tem que viver na escassez para valorizar o dinheiro ou para aprender a respeitar o outro. Uhum. Eu vejo isso como castigo, é uma mentalidade católica, onde parece que o pecado, que é o karma negativo, faz a pessoa precisar de um tipo de punição, de um tipo de castigo. Uhum. Isso não existe na natureza, cara. Se uma pessoa em outra encarnação foi muito rica, a tendência inconsciente dela é mais facilmente atrair riqueza na vida atual. Olha só. Mesmo que ela nasça numa família pobre. Vai conseguir fazer a virada. Que também tem sentido ou não tem? Ela tem muito mais conexão com essa energia. Uhum. Ela tem muito mais facilidade de lidar com a energia do dinheiro. Deixa eu pegar uma do Caio aqui, o Caio Junqueira, que fala sobre isso. Muita gente usa a espiritualidade para não lidar com dinheiro, trabalho, conflitos e responsabilidades. Em que momento a espiritualidade vira escapismo? Olha, tem uma coisa, eu até recentemente falei disso num outro podcast também, que foi tema original que chamou a atenção de uma live do meu podcast, que é o Ecotrim. Uhum. E eu falo, um dos temas que eu falei foi sobre burnout espiritual. Burnout. Burnout que a pessoa espiritual. estuda muito, que daqui a pouco tá explodindo. Nossa, eu conheço pessoas assim. É interessante. Estuda de tudo e daqui a pouco não sabe para onde vai. Exato. Ou a pessoa estuda de tudo, não sabe para onde vai, e aí, nesse caso, isso vira fuga. Tem várias maneiras, mas, por exemplo, a pessoa entra num processo onde ela acha que ela vai viver, ou ela pode entrar no estresse do burnout espiritual, ou ela pode tentar vivenciar essa espiritualidade se isolando do mundo. Eu costumo dar aquele exemplo da pessoa que vai para o sítio, e às vezes vai se dedicar a alguma atividade alternativa. Vira bicho grilo. Ou vira bicho grilo, ou então, sei lá, faz um trabalho espiritual, mas ali com pessoas mais preparadas. Ou seja, cria um ambiente meio fora do mundo, para que ela se sente melhor, mas ao mesmo tempo ela está distante do mundo real, do cotidiano. Sim. Não que a gente tenha que ficar se expondo, claro, Tá. à violência, a lugares pesados, não. Mas ela cria uma bolha ali. Mas cria uma bolha. Se você deixar de conviver com pessoas no geral, diferentes de você, você não evolui. Sim. Então sim, a espiritualidade pode e se torna fuga para muita gente. Tem gente também que usa a espiritualidade, como eu falei antes, quando estávamos falando do Chico e tudo mais, muitas vezes como uma máscara de alguém que é moralmente elevado. É um outro motivo pelo qual a espiritualidade vira fuga, ela vira uma máscara. Sim. Você sabe o que eu não gosto, pessoalmente, eu como espiritualista a vida toda, Carlos, eu não gosto pessoalmente de quem usa títulos onde coloca-se num patamar de superioridade, ou até mesmo vestimentas. Porque, às vezes, as pessoas justificam em questões culturais, mas, às vezes, é uma maneira de se colocar numa posição de superioridade. Assim, eu sou o caminho. Exato. Eu vou dar um exemplo. Para nós ocidentais, isso desde os Beatles, hein? Desde a década de 60, que os Beatles teve uma época que começaram a adorar um indiano que era um guru deles. E depois se decepcionaram muito com ele. Estou dando um exemplo dos Beatles, tá? O Maharishi,
que era o cara que eles devotavam ali, e eles tornaram o cara muito popular no Ocidente. E eu só estou dando um exemplo, por quê? Porque as pessoas nem sabiam quem ele era, mas por ele ser um indiano, aqui para o Ocidente é uma figura mística, é um guru indiano, é alguém que medita, alguém que deve ser superior, você entende? Tá longe aqui, nós não temos acesso. Exato, então as pessoas têm só que, eu sou muito de fazer as pessoas questionarem. Eu não gosto, por exemplo, de quem utiliza, e as religiões usam muito, o termo pai. Padre é pai, baba, lorixá, baba é pai. Tudo que tem a palavra pai no meio, você já está colocando a pessoa num grau de superioridade em relação a você. Você entende? São coisas que, ao meu ver, fazem parte da ética. Como espiritualista, eu nunca usaria. Porque eu não acho que seja condizente. Eu posso muito bem vir aqui como ser humano, eu sou tipo ser humano, eu sou um cara dedicado, eu sou um espiritualista, mas eu não sou diferente e não sou superior. Eu sou dedicado. Então, claro, eu conquistei algumas coisas na espiritualidade pela minha dedicação. Mas eu não preciso me vestir diferente de você. Mas para os maus intencionados, esse é o primeiro ponto, né? Se colocar como diferente, com poderes, e aí sim você depende de mim para que você alcance outro patamar, um outro... Exato. E isso acontece em várias religiões, ou até... Com certeza. Não vou nem citar, assim, mas assim, já tem pessoas... Quantos escândalos aconteceram? Aí a pessoa fala, nossa, mas ele, que é o padre, que é o pastor, que é o médium, sei lá, em todas as religiões aconteceram. Então, são seres humanos, a gente tem que conhecer o ser humano. Eu acho que as pessoas têm que sair dessa visão muito infantil de seguir alguém que impressiona pela imagem. Que tenha poderes. Que tenha poderes, cara, que se coloca por um título ou por uma vestimenta num patamar de superioridade. Tem gente que assume esse papel e deixa os outros beijarem o pé, beijarem... Cara, sabe? Tem que ter senso, as pessoas têm que ter senso do que é auto-amor e auto-respeito. Só para completar, a gente está chegando na virada de ano, e normalmente virada de ano é um momento em que as pessoas renovam esperanças, que elas projetam coisas diferentes para um próximo ano. Você acredita que essa virada de ano, normalmente as pessoas se iludem? O que há na espiritualidade com essa relação com a virada de ano? Ou é só uma forma das pessoas criarem falsas esperanças? Existe, eu acho, algo mais psicológico, claro, com a mudança de calendário, né, e a expectativa de uma mudança de ano para um ciclo novo de prosperidade, de abundância, mas isso remonta à mudança das estações. Por exemplo, segundo a natureza, o ano novo começa na primavera. Então sempre existiu, desde milhares e milhares de anos atrás, a celebração de um novo ano. Só que ela não era ligada a um calendário como hoje em dia. Ela era ligada a ciclos da natureza. Tá. E como você tinha... A primavera representa vida, o inverno representa morte. Então você tinha primavera, início da vida. Vou dar um exemplo dos celtas, tá? Os celtas tinham, então eles colocavam que a natureza era como... chamavam de deuses, né? O deus sol e a deusa terra, que até hoje é a deusa Gaia, a deusa terra. Aliás, né? Temos a mãe Oxum, que também representa. Então temos várias figuras que podem representar Iemanjá, que podem representar o feminino. E o sol é representado como masculino, tá? Os celtas entendiam que na primavera havia a irradiação, a aproximação do masculino e feminino. Então a natureza tornava-se fértil, né? Dava vida, gerava o sustento. O verão é o auge, o outono é a decadência, o momento de resguardo. O outono você guarda alimento para o inverno é a morte. Então, a mudança de ano seria o final do inverno, começo da primavera. Sempre foi celebrado. Só que hoje em dia isso foi transferido de tempos para cá para o calendário que a gente segue hoje. Só que o problema é assim, existe um lado psicológico, claro que tem, existe um inconsciente coletivo que de uma certa maneira mobiliza a energia.
Então tem um pouco do lado favorável por isso, né? Por exemplo, no Brasil se segue muito a mitologia dos orixás africanos. Então o ano novo é um ano regido por um novo orixá. Isso não é planetário. Tem país que nem sabe quem é orixá. Então a gente não pode falar que isso vale para todo mundo. Não vale para todo mundo. Vale para o Brasil e para alguns outros países, onde existe uma egrégora que acredita que os orixás alternam a regência de um ano. Então, o ano, por exemplo, de 2026 será regido por Ogum, se a gente faz a relação com os planetas, né, que é o planeta Marte. É tudo arquétipo, tá? Simboliza o quê? Força, coragem, é o orixá guerreiro, então representa trabalho. Então tem algumas características que simbolizam. É uma regência espiritual real? Torna-se em parte real pelo inconsciente coletivo que acredita nisso. Tá. Pela fé de uma grande parte da população que gera essa conexão com a espiritualidade. Mas não por uma iniciativa de algo que vem de fora, mas por uma conexão que a própria população cria, tá? Então existe um lado psicológico, só que também tem uma coisa curiosa, Carlos. Existe uma data em janeiro, no final de janeiro, geralmente cai lá pelo dia 19, 20, muita gente estabelece como dia 19 de janeiro, chamado o dia mais triste e depressivo do ano. Porque é quando as pessoas... Foram feitas algumas pesquisas há alguns anos, e eles tentaram chegar no momento que seria o mais triste, onde a maior parte das pessoas estaria num estado mais triste, cansados e depressivos. É que é uma medição energética que foi feita? Não. Uma pesquisa mesmo de estado emocional, de humor das pessoas. O dia mais triste. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tá. Isso é uma pesquisa que foi feita psicológica. Entendi. Mesmo. Tá. Entrevistaram pessoas em muitos países e chegaram nessa conclusão. E por que chegaram nessa conclusão? Porque é o período que a pessoa se enche de expectativa no final do ano. Cai na realidade. Aí ela no começo do ano ainda tem o oba-oba, tem as celebrações. Aí ela percebe que o ano começou e que a vida não mudou. E aí vem uma sensação de derrota, sabe? De fracasso, às vezes. Claro que depois a pessoa... Aqui no Brasil tem a história do carnaval. Eu ia falar que talvez fosse a quarta-feira de cinzas, né? Que a pessoa já tá caindo na real. Que aqui no assim, Brasil, acho que se estende um pouco isso, estourei né? meu cartão de crédito. Exato. E tem a ver, né? Todo mundo fala, janeiro vem aquelas contas, né? IPTU, IPVA. Fala, não, só vou me preocupar depois do carnaval. Aí chega a quarta-feira de cinzas, o cara fala, puta, agora o ano começa. É a quarta-feira de cinza, só que Carnaval não é assim no mundo todo. Sim. Então, isso antecipa um pouco. Entendi. Então, tem um sentido psicológico, entende? Então, na verdade, o Aue do final do ano pode estimular algumas pessoas, mas também tem um rebote aí. Tem um efeito rebote que é uma ressaca. Sim. Uma ressaca. Viu que nada mudou. De que nada mudou. Caramba. Por isso que a mudança, cara, ela tem que ser uma decisão profunda, verdadeira, para você criar uma disciplina e agora, além disso, né? Eu tenho, por exemplo, muitas técnicas de reprogramação mental, reprogramação emocional, que aí sim, você começa a mudar o sentimento. E a base do humor e da motivação é como você significa a vida. E como você significa a vida é o sentimento que você imprime. Tem uma coisa que eu coloco muito, uma frase que eu digo muito, que é assim, e é muito real isso, tá? Você escolhe o sentimento que você quer ter. As pessoas têm que parar de serem reativas. Por exemplo, as pessoas normalmente... Vê como não é comum o que eu vou dizer, o que eu vou exemplificar. Quando você chega e fala assim, poxa, um cara no trânsito me fechou, fiquei pé da vida, fiquei com raiva. E todo mundo vai concordar com você. Uhum. Ninguém para pra pensar, você poderia não ter ficado com raiva. Você poderia ter escolhido alertar o cara, dar uma buzinada, não necessariamente gritar com a buzina, pá, que isso é um grito com a buzina, né? Sim. Você poderia só comunicar ao cara que o cara estava fazendo uma coisa errada e podia bater no teu carro e manter tua serenidade. Isso inclusive é a base do meu livro, esse que eu falei, O Poder da Lucidez, onde eu falo sobre a mente neutra, que é uma mente não reativa, é uma mente que escolhe o que quer sentir. Uhum. É o sonho de consumo, cara. Você escolhe o que você quer sentir quando você tem autonomia, quando você tem domínio mental. Agora as pessoas não têm, né?
Mas um xingamento, ele também funciona como um certo descarrego, né? Ah, não sei o que, tipo, de vidro fechado. Você xinga e daqui a pouco você continua como se nada tivesse acontecido. Pelo menos pra mim funciona. Sim. Na moto, é só esse gesto aqui, ó. Sim, é verdade. As pessoas ficam putas, né? Que você só faz assim. Verdade. Uma reprovação, né? Uma reprovação, acabou, segue seu caminho. Sim. Mas, pô, animal, acho que assim, teria centenas aqui de perguntas, mas acho que foi tudo muito bem esclarecido. Obrigado, deixa suas redes sociais. Passa voando aqui. Já foi. Agradeço. Um tempão aqui. Agradeço a oportunidade, Carlos. Bom, quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar pelo meu Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial. Faço lives diárias, mais ou menos ao meio-dia, que é do meu podcast, o Ecotrim. E eu tenho esse horário do meio-dia como horário que eu curto fazer, de segunda a sexta. E também no YouTube, né? Eu tenho muita coisa, muito conteúdo no YouTube gratuito ali, para quem quiser conhecer meu trabalho. É só buscar Marcelo Cotrim. E aproveitando que a gente falou de virada de ano, o que você projetou para essa virada de ano? O que você espera aí para 2026? O que você quer alcançar nesse novo ano? Pessoalmente? Ou você fala pro coletivo? Para você. Cara, eu tô muito feliz, né, com a vida que eu construí agora com a minha mulher. A gente tem, obviamente, sonhos em família, expectativas de criar uma expansão do nosso trabalho. Eu acho que a minha vontade é escrever mais livros. Eu escrevi 4 e eu tenho vários livros que estão lá na agulha, sabe, para serem colocados aí. Quero viajar com a minha família e conhecer. Eu tenho países que eu quero conhecer, que eu não conheço. Quero muito conhecer o Oriente, que eu ainda não conheço. Então, tenho sonhos nesse sentido, né? Mas eu acho assim, eu sou um cara que vejo muito... Eu tenho projetos e sonhos, mas eu vou pondo em prática. E minha mulher também é assim. Então, nós não esperamos muito futuro para isso. Tem uma frase que aproveito para dizer para as pessoas, que eu digo muito sobre nesse período do ano. Eu falo, olha, eu não desejo que 2026 seja um ano feliz para você. Eu desejo que você faça que 2026 seja um ano feliz para você. Porque quando a gente deseja que ele seja feliz, dá uma impressão que não depende da pessoa. Sim. Depende de uma sorte, de uma regência espiritual. Você deixa o externo, né? Pra cuidar. Não, Então, assim, parece que eu estou desejando sorte. E sorte é lei da atração. Sorte é atraída. Então, faça diferente. Muda a tua energia, que certamente 2026 se tornará um ano mais feliz. Maravilha. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.